Ministro Ricardo Lewandowski acompanha a primeira audiência de custódia realizada pelo Judiciário goiano. Presidente Leobino Valente Chaves entrega a reforma do maior fórum do interior do estado e recebe o título de cidadão anapolino. Figuras religiosas em pintura colonial barroca peruana são destaques na nova exposição do TJGO. E em nosso estúdio vamos falar sobre as mudanças na vara que cuida das execuções fiscais do estado com o juiz Avenir Passo de Oliveira. Esses são os destaques do Agenda Judiciária que já está no ar. O ministro Ricardo Lewandowski acompanhou a primeira audiência de custódia realizada pelo TJGO. Confira. O estado de Goiás foi o 10º no país a aderir à implantação do projeto Audiência de Custódia. A assinatura do termo de cooperação técnica contou com a presença do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. Ao lado de desembargadores e autoridades políticas, o presidente do Tribunal de Justiça do estado de Goiás, desembargador Leobino Valente Chaves, oficializou o novo modelo de audiências. A partir de agora, todos os presos em flagrante na capital serão apresentados ao juiz em até 24 horas. É um avanço quando se trata principalmente de garantia dos direitos fundamentais da pessoa, porque estando na presença do juiz, há uma melhor condição de avaliar a periculosidade do sujeito, a gravidade do crime, e, enfim, a necessidade ou não de que ele seja preso ou de que receba alguma outra medida cautelar diversa da prisão até que ele venha a ser julgado pelo fato que cometeu. Segundo os dados da Secretaria de Segurança Pública, em média de 13 a 16 pessoas são detidas em flagrante diariamente em Goiânia, onde o projeto será efetivado inicialmente, podendo se estender para comarcas do interior. Para o Judiciário goiano colocar em prática a iniciativa, foi firmado um termo de cooperação com o governo de Goiás e Defensoria Pública do Estado de Goiás. Em todas as audiências onde o réu não tem condições de pagar um advogado, o defensor público será disponibilizado. Nós já estabelecemos, inclusive, um cronograma de defensores que irão acompanhar as audiências de custódia. Tenho a informação que já aguardam para esse projeto já 30 presos, está na carceragem já, e que podem ser beneficiados por essas medidas que vão ser adotadas a partir de hoje. Para marcar o lançamento do projeto, foi realizada uma audiência inaugural, em que o motorista, preso em flagrante por violência doméstica, teve a liberdade provisória decretada. O juiz entendeu que o homem não apresenta nenhum risco à sociedade e que a mulher que foi agredida não solicitou medida protetiva, o que indicaria que o homem não representa risco à família. Para o ministro Lewandowski, essa é uma forma de humanizar a justiça. Nós demos um avanço civilizatório muito importante, estamos dando um avanço civilizatório, nós estamos simplesmente cumprindo a Constituição. Estamos tratando um cidadão preso que não oferece periculosidade com toda a dignidade que ele merece. Nós estamos simplesmente cumprindo a Constituição. Ademais, estamos cumprindo uma obrigação internacional que figura no Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que obriga que o preso seja apresentado a uma autoridade no prazo mais breve possível. E esse pacto, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, é um tratado internacional, mas foi internalizado mediante a aprovação do Congresso Nacional, é uma lei interna desde 1992. Portanto, agora estamos iniciando o cumprimento. Com o projeto, o Estado brasileiro deve ter uma economia de 4 bilhões de reais por ano. Hoje, cada preso representa o valor de R$ 3.000 mensais. Você vai ver agora figuras religiosas em pintura colonial barroca peruana. São os destaques na nova exposição do TJGO. 23 quadros da arte colonial peruana é o tema da exposição que está sendo realizada no hall do Tribunal de Justiça de Goiás. Com origem na cidade de Cusco, capital do antigo Império Inca, a arte foi desenvolvida durante os séculos XVI, XVII, XVIII e parte do XIX. A pintura é resultado da união da arte europeia com o misticismo tipicamente peruano.
As obras de Vitor Hugo Bravo são admiradas pela religiosidade e beleza artística, que se harmonizam com as molduras feitas à mão. O trabalho do peruano chegou ao Brasil por meio do ex-presidente João Figueiredo. Os Estados Unidos também se rendeu às obras do artista, que mergulha em suas origens para pintar as telas. Eu nasci e me criei, abri los olhos, diré, al medio de este arte, del arte colonial barroca escuela cusqueña. A esto colaboró el ser seminarista, ex-seminarista. Estuve 5 años en el convento de San Francisco, entonces ahí despertó más el amor por el arte de mi país, ¿no? Entonces yo quiero continuar y quiero continuar pintando, trabajando, para que não pueda morrer a tradição de meu país. E a seguir, o juiz Avenir Passo de Oliveira é o nosso convidado no quadro Justiça em Foco. Voltamos já. Após algumas mudanças, as demandas relacionadas às execuções fiscais do Estado passam a ser competência exclusiva da Terceira Vara da Fazenda Pública Estadual, e uma parceria deve auxiliar nesse processo. A parceria com a Secretaria da Fazenda foi firmada com a assinatura do convênio na Diretoria-Geral do TJGO, e a partir de agora será possível negociar entre as partes na fase pré-processual e oferecer formas de pagamento atrativas às pessoas físicas e jurídicas que precisam quitar seus débitos fiscais. Serão inicialmente 2 servidores com conhecimento em auditoria que vão esclarecer as vantagens e incentivar os devedores a quitarem seus débitos. Participaram da assinatura do termo o diretor-geral do TJGO, Estênios Lacerda Bastos, o diretor do Foro de Goiânia, juiz Wilson da Silva Dias, o primeiro juiz da Terceira Vara da Fazenda Pública Estadual, Avenir Passo de Oliveira, a titular da Cefaz, Ana Carla Abrão Costa, e o procurador-chefe da Procuradoria Estadual Tributária, Francisco Florentino. São mais de 50 mil processos que envolvem devedores de impostos ao Estado de Goiás, num contingente reprimido, o que representa cerca de 20% da arrecadação total do governo. O julgamento das execuções fiscais em um único juízo deve tornar mais ágil o trâmite das ações e reduzir esse acervo. Entenda melhor os detalhes dessas mudanças no quadro Justiça em Foco. Nosso convidado do quadro Justiça em Foco de hoje é o Dr. Avenir Passo de Oliveira, que é juiz da Terceira Vara da Fazenda Pública Estadual. Doutor Avenir, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Vamos falar de algumas mudanças que aconteceram recentemente, principalmente da demanda das execuções fiscais terem passado e serem exclusividade, a partir de agora, da Terceira Vara da Fazenda Pública. É isso mesmo, doutor Avenir? Como é que vai funcionar isso? É isso mesmo. O que houve é o seguinte: havia necessidade realmente de ter uma vara especializada em executivos fiscais. A criação de uma vara, como nós sabemos, demanda muito tempo, porque precisa de lei, o órgão especial, a Corte, teria que encaminhar uma lei, a Assembleia ser votada, depois sancionada, e isso demoraria muito tempo. Além do que também demanda custos, porque criaria um outro juízo. E a solução que o Tribunal de Justiça entendeu, e eu acho que foi válida e elogiável, foi de transformar um dos juízes de Fazenda Pública, que nós somos 6, em exclusividade para as execuções fiscais e os processos correlatos e os embargos às execuções. Qual era o grande problema quando essas execuções fiscais não eram concentradas somente em uma vara? O que acontecia? E a demanda dessas execuções fiscais é muito grande, é isso, doutor Avenir? É grande. O que ocorre é o seguinte: primeiro, nós temos uma dificuldade na Justiça, que é a dificuldade pessoal. O nosso pessoal não dá conta do serviço realmente que é carreado à Justiça. A concentração, ele facilita, porque a gente padroniza o sistema, você trabalha com pessoal exclusivo naquele sistema e reduz também, retira os processos que têm prioridades ou legais ou até mesmo por questão de opção do próprio juiz. Um exemplo?
O exemplo são os processos de mandado de segurança que têm prioridade, tem que correr com trâmite mais rápido. Os processos de menores, de maiores de idade. E também, hoje, uma coisa que nas varas de fazenda pública eu acho que é o maior fluxo, é exatamente os processos que as pessoas questionam ou pedem autorização para tratamento de saúde. Que é prioridade. Que é prioridade, é a vida, né? Então, acaba que os processos de executivos fiscais vão ficando, eles vão ficando represados por uma... Vão se acumulando também. Vão se acumulando por uma falta de condições materiais de fazer funcionar todos. Agora, com o juiz especializado, específico em executivos, o que vai ocorrer? Na minha vara agora, só funciona executivos fiscais. Então, a minha prioridade é executivos fiscais. A tendência é que vai fluir, ele vai fluir e também com o pessoal especializado em executivos fiscais. Nós fizemos um convênio, o Tribunal de Justiça firmou um convênio com a Secretaria da Fazenda, e a Secretaria da Fazenda, através de programas de governo, vai nos dar condição com uma ajuda de pessoal para eventuais mutirões, eventuais cumprimentos de alguns benefícios que o Estado possa vir oferecer para que o cidadão devedor venha a fazer o pagamento. Nós temos um programa de gestão também para fazer uma fase pré-processual, que seria uma negociação. Vamos aproveitar a classificação de crédito da própria fazenda, dos devedores, quer dizer, é uma classificação, digamos, A, B, C e D, para que a gente possa fazer uma fase pré-processual de negociação em juízo com esses devedores maiores. E, com isso, nós extinguimos o processo, evitamos que crie-se mais um processo e podemos trazer o devedor para a arrecadação do Estado, que é o que, nesse momento, interessa muito ao Estado também. Vamos falar em números. Quantidade de ações que temos hoje na terceira vara e como é que fica de agora por diante? Ela está iniciando com esse executivo fiscal com uma faixa entre 18 e 20 mil processos, porque ainda estamos recebendo alguns processos, porque hoje só se entra com execução fiscal no sistema eletrônico, no Projude. E o Projude não foi feito ainda para nós a transferência dos outros juízos, a redistribuição. Eu acredito que vai ficar entre 18 e 20 mil processos, essa é a estatística que nós temos. Mas na Fazenda existe um represamento muito grande de processos. Pelo que eu tenho conversado com o gerente de arrecadação, temos cerca de 50 mil processos a serem ajuizados. Então, hoje, a minha vara que trabalhava no meu juízo antes, tocava 10 mil processos, mas trabalhava com 4 funcionários, hoje agora nós pretendemos trabalhar com 30, para ver se nós damos conta de dar um fluxo, pelo menos, não com a celeridade que a gente pretende e que seria necessário, mas que pelo menos que o Estado tenha uma arrecadação adequada desses processos, que hoje representa também, com tudo que está parado, ajuizado ou para ser ajuizado, cerca de quase 20% da arrecadação do Estado. E para isso, até a parte logística também, até o espaço físico foi readequado, não é isso, doutora Ademir? Foi readequado. Com essa mudança, o espaço que abrigava o juiz 1 e juiz 2 da terceira vara, ficou só para juiz 1, só para o meu juízo. E o juiz 2 foi deslocado para o prédio anexo, exatamente para o espaço ficar maior para esse serviço de execuções fiscais, porque basicamente dobrou o número de processos. Certo. Doutora Venira, então, só para a gente finalizar, a expectativa é que corra tudo bem e que esses processos, essas ações fluam com a celeridade que a gente espera e que principalmente, né, o Estado e a sociedade também espera. Exato, a expectativa é muito boa. Eu acho que não só melhorou para a terceira vara, para o juiz 1, como para os demais juízes também, porque esse fluxo de processo de execução impedia que o nosso serviço, nos processos, os outros demais processos judiciosos, ficasse mais moroso. Então, nas outras varas também, eu acredito que vai haver um melhoramento da prestação jurisdicional em termos de celeridade. Mas, especificamente na Fazenda Pública, nós já estamos hoje, inclusive, colhendo os frutos, porque o andamento dos processos assim, a gente vê substancial.
é muito grande. Numa semana que nós começamos, estamos foi na possível primeira ver essa semana, diferença. a gente já vê a diferença de andamento processual. Ah, que bom. A gente espera que dê tudo certo mesmo. E agradecer aí o interesse, né, da presidência do Tribunal de Justiça, do diretor do tribunal, Dr. Stênios, e do diretor do foro, Dr. Wilson, que dedicaram tudo o que era possível para que esse convênio fosse feito e para que esse ato de transformação do juiz também chegasse a bom termo e um tempo recorde, inclusive em um mês nós estamos aí com tudo pronto para funcionar. É verdade. Doutora Veni, obrigado e bom trabalho. Muito obrigado a você. Esse foi o Justiça em Foco de hoje. Até o próximo. E no próximo bloco, a entrega da reforma do maior fórum do interior do estado de Goiás. É daqui a pouco. O presidente do TJGO, desembargador Leobino Valente Chaves, entregou a reforma do Fórum de Anápolis, o maior em estrutura física do interior do estado. Na ocasião, o presidente foi homenageado com o título de cidadão anapolino. Confira. O evento para a entrega da reforma do Fórum de Anápolis reuniu autoridades do TJGO, representantes do governo estadual e também do município de Anápolis, além de entidades como a OAB Goiás. O Fórum João Barbosa das Neves foi construído em 1993. Anápolis é a maior entre as 128 comarcas do interior do estado, com 20 unidades judiciárias. A obra custou ao Poder Judiciário R$ 3.185.236, recursos oriundos do Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário, o Fundesp. Cada vez que se entrega uma obra, que reforma, amplia, cresce mais a importância nesse contexto de melhoramento do judiciário. A finalidade de ampliar as obras é exatamente porque as demandas crescem, o Estado cresce e, consequentemente, todas as cidades, principalmente Anápolis, que é uma cidade considerada polo para a justiça, cresce. Crescendo o número de demanda, é necessário que também nós acompanhemos através exatamente de logística, né? Construção de obras, aparelhamento humano, informática e tudo que envolve o que é mais necessário para uma prestação jurisdicional mais ampla, mais ágil, mais eficaz, a fim de que nós possamos chegar à sociedade como a sociedade deseja. Foram 22 anos sem nenhuma intervenção desde que o prédio foi construído. E, enfim, uma das maiores comarcas do estado foi beneficiada com a reforma geral, que levou um pouco mais de um ano para ser concluída. E, nesse período, o trabalho por aqui não parou. Nós não tivemos como sair do prédio para que a reforma e a ampliação fosse feita. Então, nós precisamos que os juízes ficassem aqui, os servidores, e fomos fazendo por etapas, por andares. No começo foi mais difícil, mas depois que a obra engrenou, aí foi mais fácil e eu tive um pouco de dificuldade em administrar aí os conflitos que apareceram, justamente porque tinha muita poeira e tal, mas o pessoal acabou entendendo, porque se não fosse assim, nós não conseguiríamos fazer a obra. Um dos pontos principais da reforma foi a construção de novas instalações para a diretoria do foro. Além disso, o prédio recebeu uma pintura geral, o auditório e o telhado foram reformados e foram feitas a revisão e ampliação dos sistemas elétrico, hidráulico e de segurança. Todas as melhorias foram lembradas pelo diretor do foro, juiz Carlos Limonge. O magistrado falou ainda sobre as instalações de no-break e a ampliação do estacionamento e destacou uma importante intervenção que garantiu mais segurança aos servidores e sociedade em geral. Conseguimos readequar o prédio, aumentar os espaços, modernizar e dar mais segurança, tanto aos servidores quanto ao usuário, não é? Quanto ao destinatário final, que são as partes que vêm aqui ao Poder Judiciário buscando justiça. Então, agora nós temos um ambiente mais digno para receber a todos. Além da grande importância da entrega da reforma, o evento foi marcado por homenagens. O juiz da comarca de Barro Alto, Pedro Paulo de Oliveira, que já é cidadão anapolino, recebeu o título de cidadão benemérito. E o desembargador presidente Leobino Valente Chaves,
recebeu o título de cidadão anapolino pelos relevantes serviços prestados ao município. Um reconhecimento recebido com satisfação por um motivo especial. Para mim, tem, de certa forma, uma peculiaridade maior, e uma satisfação também, porque quando eu iniciei na magistratura, a primeira comarca em que eu aprendi a lançar os meus primeiros despachos foi Anápolis. Eu trabalhei em Anápolis. Eu tomei posse em Goiânia e fiquei aqui como juiz. Naquele tempo era chamado do juiz adjunto, que é uma espécie de juiz que tinha, que na realidade a competência era de certa forma limitada, por isso que chamava juiz adjunto. Ficava junto com o juiz titular, que tinha uma competência ampla, e o adjunto o auxiliava em alguns processos de competência mais restrita. Então eu passei por isso aqui, comecei em Anápolis a minha carreira e agora recebo um título de cidadão anapolino. Acho que para mim é mais significante por causa disso. Confira agora algumas decisões tomadas pelo Judiciário goiano nos últimos dias. Cliente será indenizado por falha na prestação de serviço de advogado. A juíza do 1º Juizado Especial Civil de Goiânia, Mônica César Moreno, condenou um advogado a indenizar seu cliente por danos morais no valor de R$ 3.500 por falta da prestação de serviço. De acordo com o cliente, ele efetuou vários depósitos judiciais que não foram juntados aos autos, o que levou o processo a ser extinto por abandono de causa. No entanto, a juíza entendeu que, no caso, deveria ser aplicado o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. CELG terá de indenizar pais de criança de 7 anos que morreu eletrocutada. A CELG terá de indenizar um casal por danos morais em R$ 100 mil. Consta dos autos que o filho deles, de 7 anos, morreu eletrocutado após o rompimento de um cabo de alta tensão localizado na fazenda em que a família morava na zona rural de Rio Verde. A decisão é da 5ª Câmara Civil do TJGO, que à unanimidade seguiu o voto do relator, desembargador Francisco Vildon José Valente. A concessionária também terá de pagar pensão mensal ao casal no valor de 2/3 do salário mínimo, desde quando a criança completaria 14 anos até a data que ele completaria 25. Após, o pensionamento deverá ser pago no patamar de 1/3 do salário mínimo até a data em que ele alcançasse 65 anos de idade. Decretada prisão preventiva de pai e filho acusados de transportar mais de 3 toneladas de maconha. O juiz da 1ª Vara Criminal de Rio Verde, Eduardo Álvares de Oliveira, decretou as prisões preventivas de Sebastião Gonçalves Soares e Gilmar Basílio Soares. Consta dos autos que os dois foram presos em flagrante pela Polícia Federal em posse de 3,193 toneladas de maconha. O juiz homologou a prisão em flagrante dos dois ao constatar que foram efetuadas legalmente e nos termos da legislação processual penal. Ele converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva por entender que estavam presentes os requisitos para tal. Eduardo Álvares destacou a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade e o perigo do estado de liberdade. Você está em busca de uma oportunidade de trabalho no Judiciário? Então veja agora as nossas dicas no quadro Cursos e Concursos. O Superior Tribunal de Justiça anunciou a abertura de concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro reserva nos cargos de analista judiciário e técnico judiciário. Ao todo, estão disponibilizadas 65 oportunidades imediatas. A remuneração mensal é de R$ 5.365 para as funções técnicas e de R$ 8.803 para os cargos de analista. O prazo de inscrição
segue até o dia 19 de agosto pelo site da organizadora cesp.unb.br. Foi publicado o edital do concurso público do Tribunal de Contas da União para preencher uma vaga no cargo de procurador do Ministério Público junto ao TCU, com remuneração de R$ 28.947. As inscrições devem ser realizadas no site cesp.unb.br até o dia 28 de agosto. Estão abertas as inscrições para o concurso público da Advocacia Geral da União, para contratar advogados da União de segunda categoria. O salário é de R$ 17.330. São 84 vagas, 5 delas reservadas aos candidatos com necessidades especiais. As inscrições vão até o dia 17 de agosto, no site da organizadora cesp.unb.br. Confira a agenda do Judiciário Goiano para os próximos dias. Dia 18 de agosto acontece a inauguração do Centro de Conciliação em Jataí. O programa Acelerar atende a comarca de Uruana no dia 17. Nos dias 18 e 19 chega em Itapuranga e nos dias 20 e 21 de agosto atende a cidade de Goiás. No dia 20 o programa atende o povoado Recanto das Araras, situado no município de Faina, distrito judiciário da comarca da cidade de Goiás. Na ocasião, os atendimentos serão exclusivos às pessoas portadoras da doença xeroderma e vão acontecer no período da noite, a partir das 18h30. Já o programa Justiça Ativa vai até a comarca de Flores de Goiás nos dias 20 e 21 de agosto. E termina aqui mais uma edição do Agenda Judiciária. Obrigada pela companhia, uma ótima semana e até o próximo programa.